Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos continuar lendo a Bíblia. Hoje a gente já parte para o livro de Hebreus, né? Chama Hebreus, e aí a gente começa a ler o último capítulo. Do último capítulo para o primeiro. É Carta aos Hebreus. Breu, se eu não me engano, é uma resina, né? Breu. Tem muita gente que utiliza esse nome para falar sobre é, um escuro repentino, né? Deu um breu. Acho que é isso. Breu. Bom, vamos ler o capítulo 13. Comunidade fraterna e verdadeiro culto. Perse- perse- Perseverai no amor fraterno. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedarão anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vos tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. Que vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com segurança: O Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me um ser humano? Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus. Considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixeis extraviar por qualquer espécie de doutrina estranha, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por regras alimentares das quais nenhum proveito tiraram aqueles que as seguem. Nós temos um altar do qual não se podem alimentar os que servem à tenda, pois os corpos dos animais cujo sangue o sumo sacerdote leva ao santuário para a expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, para com seu sangue santificar o povo. Vamos, portanto, sair ao seu encontro fora do acampamento, carregando a sua humilhação, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura de que está para vir. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor.
isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais da prática do bem e da partilha, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes e segui suas orientações, pois eles velam por vós como quem há de prestar contas, que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, o que não seria vantajoso para vós. Orai por nós. Estamos confiantes, com a consciência tranquila e querendo fazer o bem em tudo. Orai com insistência ainda maior para que eu possa voltar até vós quanto antes. Doxologia e bênção. Aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, o Deus da paz, o reconduziu dentre os mortos. Que o mesmo Deus vos torne aptos para todo o bem, a fim de fazerdes a sua vontade. Que ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dado a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudação final. Exorto-vos, irmãos, para que recebais com paciência este discurso de exortação. Aliás, foram poucas palavras que vos escrevi. Ficai sabendo que foi posto em liberdade nosso irmão Timóteo. Se ele vier depressa, irei com ele fazer-vos uma visita. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Saudam-vos os da Itália. A graça esteja com todos vós. Então, nessa carta dos Hebreus, nós percebemos aqui um conhecimento que vem realmente de coisas ocultas a grande parte das pessoas. São sabedorias que estão à frente do tempo daqueles que sabem no momento. É como se a pessoa que o fala aqui, ela tivesse acesso a uma extensa biblioteca, e essa biblioteca é uma biblioteca viva. É como se essa biblioteca fosse a comunidade. Quando a pessoa ela tem acesso a essa biblioteca, de certa forma ela desenvolve um conhecimento superior para todos aqueles que estão estudando ou partilhando dessa comunidade. Porque essa biblioteca viva permite você ver o presente, o futuro e o passado. Todos os tempos estão nessa biblioteca. Por quê? Porque existe uma inscrição que é realizada pelo Espírito Santo a partir da iluminação de Jesus Cristo sobre as pessoas que processam os mandamentos dessa realidade em comunidade, ou seja, se comunicam verdadeiramente com os vínculos do Espírito Santo, os vínculos positivos, e se defendem daquilo que não é santificado,
para com esse agente em comunidade, esse herdeiro de uma vaga dessa dirigência. E aqui ele fala abertamente: lembrai, né, dos vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus. Então, o que são esses dirigentes em uma comunidade? Ora, não são as pessoas vivas, não são as carnes, né? Você não deve temer carne alguma, né? Em relação espiritual, né? Mas sim a verdade que emana dessa carne, o produto, a harmonia, a comunicação que vai, que se filtra pelo Espírito Santo em em, em fraternidade, né? Então, porque existe muita muito desconhecimento ou muitas etapas que a carne não mostra, né? As composições carnais, elas são escondidas quando a gente direciona a decompostura e imposição sonora e imagética de nosso comportamento sobre a comunidade. Entretanto, aquele que tem o acesso a essa biblioteca viva, ele sabe, ele estuda, até mesmo nos momentos íntimos de que as pessoas passam nesse embaralhamento, nessa confusão carnal, nessa carnificina de suculências e desejos e posições e poderes e ordens, e o Espírito Santo, ele não se agrada dessa alta contenção, dessa confusão, dessa mistura. E muito acontece das pessoas, com o passar dos anos, aprenderem a se converterem ao Espírito, né? Se ajoelharem ao Espírito, serem fatores comuns do Espírito e viverem em comunhão com o Espírito. E quando essa comunidade, essa biblioteca viva, esse sistema consegue viver no Espírito Santo, quanto mais pessoas vivem no Espírito Santo, né, geralmente os mais velhos têm mais facilidade porque eles encontram com mais facilidade, eles não rivalizam a carne, os desejos da carne, eles não se rendem tanto. E aí, quando a comunidade floresce a partir da revelação do Espírito Santo, aí, cara, é a harmonia consolidada. A gente enfrenta um problema de desigualdades. E essas desigualdades geram impulsos nas pessoas, e esses impulsos não fazem elas pensarem bem nas verdadeiras obras que elas desejariam fazer para manter o espírito em harmonia. E aí o que elas fazem? Elas omitem, elas falam assim, todas as pessoas que são entregues às carnes, né? Elas omitem a bondade de todos os Espíritos Santos em relação com o corpo, e elas começam a acreditar em padrões de momentos. E esses padrões de momentos vão instalando feridas e vão decompondo relações econômicas e valores. Isso é um suicídio coletivo, tanto da prática religiosa do Espírito Santo em comunhão com a carne, tanto do próprio indivíduo em sua realização de encontrar a Deus a partir dessa obediência, desse
dessa relação amigável com o Espírito Santo, dessa conexão profunda. E aí, o que que a gente tem? A gente tem essas possessões de carnificinas, essas doenças, essas guerras, essas relações econômicas, esses atalhos alquímicos, né? Que muitas pessoas se deprimem para estarem doentes para poderem ter acessos a certas coisas. Muitas pessoas se fazem de amigo umas das outras para poder pegar frutos, pegam empréstimos, fazem isso e aquilo para poder serem ou buscarem o impossível nas suas vidas, né? Que hoje em dia, de forma ilusória, atende muitos a possível, né? É possível se enriquecer, é possível ser desigual e inigualavelmente ser rico, ser um fator em comum nessa sociedade. E por isso viver com um status, uma condição diferente das demais. Que coisa é essa, né? Que, que ódio é esse, né? Por que não gostas de nós, né? Por que cria para nós essa reviravolta, essa confusão? Né? Que tamanha sujeira é essa que não é possível se limpar, né? Por que precisa ser tão grande assim? Qual que é o medo, né? E aí, essa carta dos Hebreus, ela traz para nós essa relação e ela também monta para nós essa questão da aliança, né? Essa aliança com Deus. É, uma vez que se existe essa biblioteca viva, que é a comunidade, é essa associação de pessoas, e se existe a pessoa longe da sociedade, existe o conhecimento da pessoa sem Deus, uma vez que Deus é o conjunto do sistema todo. E aí, longe de Deus, é, é, é longe de tudo, né? Tudo é longe. E aí, quando tudo é longe, o futuro desse ser sobre esse tudo é o desistir. Então, ou seja, é uma morte programada, é uma apoptose que chama em medicina, né? Então, é, para você estar perto de Deus e de algo impossível, né? Você precisa de entender que Deus é a comunidade. Só que a comunidade, antecipadamente, para estar em Deus, ela precisa de se conectar a Ele sobre o Espírito Santo. E não é uma energia qualquer que está sobre nós. Por mais que ela opere em um corpo semelhante, esse corpo de Cristo, que adquiriu isto, escrevendo-se a isso, lendo-se isso, ele só é erguido pelo o Espírito. E esse Espírito se torna santo quando ele aprende o amor. Ele se prende ao amor de Deus. Então é exatamente isso que a gente consegue extrair desse capítulo 13 da Carta dos Hebreus. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!